Nas últimas décadas, a China tem se tornado uma potência mundial, graças à sua tecnologia e mão de obra barata, e fizeram que muitas empresas conhecidas montassem seu produto em território chinês. Isso fez que sua economia desse um salto gigantesco, aumentando seu PIB interno bruto, que em 1978 estava em 150 bilhões de dólares, fosse para 12 trilhões de dólares em 2018. Mesmo com um alto crescimento econômico, fez com que o governo chinês fizesse cidades totalmente voltadas para suas fábricas. Porém, o que era para ser um plano de expansão coletiva e social, acabou gerando uma grande dor de cabeça e despesa. No vídeo de hoje vamos ver as grandes cidades fantasmas da China. Meu nome é Fernando e seja bem-vindo ao canal Planeta Desconhecido. A China fez o impossível nas últimas décadas. O país, que era antes muito pobre, muito dependente da agricultura e com um governo muito autoritário, conseguiu se tornar a segunda maior economia do mundo. Muito se deve graças à abertura econômica que ocorreu na década de 70 durante o governo de Deng Xiaoping, que incentivou as grandes empresas estrangeiras a investirem no país. O plano deu muito certo. As empresas viam na China uma grande oportunidade de crescimento, já que o valor de câmbio e mão de obra barata facilitavam muito a entrada no país. Com o investimento estrangeiro, já na década de 80, a China se tornava um dos países que mais exportavam no mundo inteiro, mas a sua explosão econômica só aconteceria na metade dos anos 90. Com a alta demanda de componentes eletrônicos, a China passaria a se tornar o país que mais fabricava peças eletrônicas e também a montagem de produtos na área de informática até na área mecânica, deixando para trás o seu rival histórico, o Japão. Com tudo isso acontecendo, o governo chinês procurava expandir a sua população, já que grande parte se concentrava nas áreas costeiras do país e na parte rural. O plano era simples, fazer com que algumas cidades fossem construídas para ter uma empresa como principal impulsionador de renda naquela região. Cidades como Gangabashi, no distrito de Ordos, e Kunming, na província de Yunnan, são alguns exemplos do grande investimento chinês. Essas cidades foram projetadas para abrigar quase 1 milhão de pessoas, mas o número de moradores não chega nem na metade disso. Gangabashi, por exemplo, foi construído no início de 2004 e custou cerca de 160 bilhões de dólares. A cidade foi projetada para substituir a antiga capital Dongsheng. Essa região é rica em reservas de água e muitos acreditavam que essa sua construção seria um sucesso, mas acabou passando longe disso. O último levantamento, a cidade abrigava cerca de 150 mil pessoas, uma parcela muito inferior a 1 milhão de habitantes que estava no planejado. Outra cidade que também leva esse título de cidade fantasma é Kunming. Essa cidade também recebeu muitas construções modernas, linha de trem e centros educacionais de excelente qualidade, mas mesmo assim não surgiram efeitos significativos e a cidade ficou abandonada com muitos poucos moradores que residem no local. Acredito que você esteja se perguntando qual é o principal motivo dessas cidades ficarem tão vazias, mesmo com as construções modernas e com boas escolas. Bom, a resposta é muito simples. Conforme a economia chinesa crescia, o número de construções também aumentava desenfreadamente. O problema era simples. Por mais que o governo construísse cidades e bairros, não havia demanda para tantas casas. Com as construções a todo vapor, o setor imobiliário chinês também crescia de maneira muito rápida. Mas com o passar do tempo, a pouca procura por casas fez com que o setor imobiliário passasse por uma crise terrível. Por causa disso, muitas construções foram abandonadas pelas empreiteiras. O caso mais notável foi em Shenyang, um bairro de luxo voltado para a elite chinesa, com 260 casas construídas. O residencial nunca teve um morador sequer. Com o abandono do local, surge e serve para a criação de animais. Segundo Wade Schipper, o autor do livro Cidade Fantasma da China, pode haver mais de 64 milhões de apartamentos vazios. Estima-se que haja em torno de 50 cidades fantasmas espalhadas por toda a China. Devido à baixa procura, os valores dos imóveis caíram rapidamente, mas com o preço que estava sendo praticado não agradava as construtoras, que por sua vez começaram a mostrar sinais de fraqueza. E para piorar, com a pandemia de 2020, desacelerou de vez as demandas por moradia. Por sua vez, a maior construtora chinesa, a Evergrande, declarava publicamente que não conseguia arcar com suas obrigações financeiras, fazendo que a construtora se tornasse a empresa mais endividada do mundo. Mas não terminou por aí. Outra construtora muito forte do país, a Country Garden, também viu seu lucro cair 96% com essa bolha de dívidas enorme. Com isso, as empresas não conseguiam entregar as casas e fez gerar uma enorme desconfiança entre os compradores e viu sua oferta cair cada vez mais, gerando até protestos e confusões. Muitas famílias chinesas continuam pagando as parcelas, porém nem elas sabem se vão receber suas casas. Vendo toda essa bagunça, o governo chegou a liberar cerca de 29 bilhões de dólares para que as construtoras continuassem os projetos, uma medida que dificilmente vai evitar a explosão do setor imobiliário chinês. Outro fator muito preocupante é a diminuição da sua população jovem e o aumento do número de idosos. Também tem preocupado o governo, que viu sua taxa de natalidade cair drasticamente, mesmo com a mudança em 2016 que permitia até 3 filhos por casal, e alguns benefícios fiscais foram utilizados para encorajar os novos casais a aderirem às casas. Mesmo assim, não teve retorno esperado e muitas dessas áreas construídas viraram verdadeiros pastos.
Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostarem, deixem um like no vídeo e comente aqui embaixo qual seria o próximo tema que você gostaria de ver aqui no canal. Desde já agradeço a sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!